Oi, friends! E bem-vindos a Gilead. Antes desse vídeo começar, eu queria pedir pra quem tem gatilho com estupro, por favor, sair, porque eu não quero machucar ninguém. E, por favor, fica bem, sabe? E eu vou falar um pouquinho de como a nossa realidade, nosso Brasil, nosso país, tá virando uma Gilead. Essa distopia que maltrata mulheres. Semana passada foi dado um ponto final no caso da Mari Ferrer, uma digital influencer que foi estuprada em 2018. E mesmo com provas, mesmo com vídeos, com tudo, o criminoso André Aranha não foi preso, não teve a sua pena. Ele simplesmente inventou um crime que é o estupro culposo. E eu acho que isso tem tudo a ver com The Handmaid's Tale. Eu acho que vocês vão ficar tão apavorados quanto eu quando vocês virem a semelhança dessa série com o que tá acontecendo agora. The Handmaid's Tale, também conhecido como Conto da Aia, conta a história de Gilead, que seria os Estados Unidos, o território dos Estados Unidos, e lá, devido à crise de infertilidade das mulheres, foi criado um governo teocrático onde as mulheres férteis, que são poucas, chamadas de aias, servem a famílias importantes na política, famílias que têm poder. E elas são submetidas a serem estupradas pelos comandantes de cada casa e a servir eles até que possa ser gerada uma criança. E depois disso, a aia vai embora para outra família para continuar nessa tortura infinita. As mulheres não têm direito a ler, não têm direito à liberdade de expressão, não têm direito a levantar a voz, elas têm que ser submissas e andar de cabeça baixa o tempo todo. E como no caso da Mari Ferrer, a lei se virou contra elas. A série foi lançada em 2017 pelo streaming Hulu, ou Hulu, e já tem 3 temporadas. Na primeira temporada ela foi indicada a 10 Emmys, que é o prêmio, é como se fosse o Oscar da TV, e ganhou 6 deles, incluindo melhor série de drama. Ela se baseia em um livro de 1985 da Margaret Atwood, e ela já pensou nisso naquela época e atualmente a gente consegue ver muitas semelhanças. Então é muito absurdo, sabe? A série em si, ela já traz uma realidade completamente indignante e quando a gente vai vendo as semelhanças, eu acho que é isso que mais apavora e que mais deixa a série pesada, sabe? E Gilead é esse país distópico onde tem leis absurdas e onde as mulheres têm que aceitar o que tá predisposto para elas. Foi tirada toda a comunicação, toda a internet, todo o telefone, todo o celular, para ter mesmo essa lavagem cerebral nas pessoas, para que elas pensem que elas estão fazendo certo e que isso que é o ético e o correto. E a autora do livro, ela disse que ela não escreveu esse livro, essa distopia, porque acontece. Ela acha que isso pode acontecer e já tá meio que acontecendo. Quantas vezes a gente já não viu casos de meninas, de mulheres que passaram por um monte de coisa e mesmo assim foram julgadas como erradas? Como os 30 caras que estupraram uma menina no Ibirapuera, como a menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e ainda assim levou a culpa porque estava matando uma criança ao abortar o feto. Então eu acho que essa cidade seria sim um lugar onde eles aceitariam o estupro culposo como pena. Mas eles não ferem somente o direito das mulheres, eles ferem o direito de todos os LGBTs. Eles, por ser uma sociedade teocrática cristã, eles usam disso e usam da fé que as pessoas têm e usam de uma coisa que é pra ser boa, que é pra ser ajudar o próximo e tudo aquilo que a Bíblia diz. Eu não sigo a religião, mas pelo menos é isso que pregam, que falam, que me pregam, que é o amor e tudo mais. Eles usam disso pra justificar uma coisa terrível. Eles usam da reprodução, de gerar uma vida, pra justificar o estupro de mulheres que estão sendo obrigadas a fazer isso, senão elas são mortas ou torturadas.
E ela é muito bem construída. Eles construíram Gilead como se fosse realmente um país e como se você esquecesse que essa realidade existe e entrasse na série. Você só pensa naquilo e você se imerge muito, muito, muito. As aias, elas também têm o seu nome alterado. A June, por exemplo, que é a aia que a gente vai acompanhar na série, o nome dela é Offred, vira Offred. Porque é como se ela fosse do comandante. Se o nome do comandante é Fred, ela vira Offred. Off em inglês significa da, ou seja, ela seria pertencente ao Fred. Então é nisso que a gente vê que essa perda de identidade que toma o lugar que elas têm, essa objetificação, porque ela é de alguém, ela pertence a uma casa. E quando ela tem o filho, ela é mandada para outra casa para servir a outra pessoa e o nome dela muda também. Então, realmente, as aias são tratadas como objetos. Mas mesmo que essa série apresente coisas horríveis, eu vejo ela como um sinal de resistência, porque por tudo que aquelas mulheres estão passando, você nem sabe como que elas aguentam levantar da cama cedo, sabe? Você nem sabe como que elas conseguem sobreviver a isso, porque é horrível, é horrível. E eu acho que isso serve pra gente ver que, mesmo na pior das ocasiões, a gente pode se juntar e a gente pode lutar pelos nossos direitos, a gente pode lutar pela nossa humanidade. Mesmo parecendo que não vai ter fim, mesmo parecendo que tá tudo contra a gente consegue, a gente pode. E é nítida essa lavagem cerebral que eles dão, até mesmo pras aias, porque quando uma aia faz uma coisa errada, as outras têm que puni-la. Ou seja, se ela descumpriu alguma ordem ou alguma lei, é como se o próprio treinamento delas obrigassem elas a ficarem umas contra as outras, sabe? E isso dificulta a união, isso dificulta elas saírem daquela questão que elas estão. Então eu acho que isso se encaixa muito com o que a gente tá vivendo. Parece que a gente perdeu, mas se a gente ficar junta, se a gente parar de brigar umas com as outras, se a gente parar de apontar o dedo e se unir de verdade por essa causa que é maior que tudo, que é maior que qualquer briguinha, maior que qualquer coisa, a gente vai conseguir. Por mais difícil que seja mudar o sistema. Mas eu achei que essa série é muito instigante também, porque você vai vendo e você vai ficando, meu Deus, o que vai acontecer? Eu quero mais, meu Deus, o que tá acontecendo? E tem a narração da June por detrás, e eu acho que é isso que dá o baque, entendeu? Porque às vezes ela fala umas coisas e depois vem uma música e daí acaba o episódio e você fica tipo... eu preciso ver o próximo. E eu acho que te prende muito nisso, sabe? Até entre as temporadas. Você acaba uma temporada e você fica, meu Deus, eu preciso da outra. Porque é uma coisa que te instiga muito. Tem um ritmo muito bom essa série. Mas, sinceramente, eu acho que ela cai um pouco na terceira temporada. Começa a se repetir as coisas. Porque, tipo, é óbvio que ela tá tentando sair daquela situação e que ela vai enfrentar os comandantes e as mulheres dos comandantes que querem ter seus bebês. E nisso ela acaba passando por várias situações parecidas e consecutivas, sabe? Parece que nunca tem fim. E eu acho que na terceira temporada, principalmente, as primeiras e segundas são perfeitas, assim. São coisas novas que acontecem, é um rolê muito doido, entendeu? E daí na terceira eu acho que se perde um pouco, que vai pra outro caminho que a gente não tava acostumado e acaba voltando numas coisas que não seria o ideal. O elenco tá esplendoroso. Tem a Elizabeth Moss como June e ela realmente tá no meu top 3 de melhores atrizes, porque que mulher, na moral. E é muito legal essa série porque, tipo, isso foi tirado. Gilead não existe há muito tempo. Era dos Estados Unidos e de repente virou um estado teocrático. Então é muito legal ver que a June, a gente vê ela como inspiração, a gente tem ela como a nossa heroína, mas ela não é uma pessoa com superpoderes ou que nasceu especial, que já tinha aquela marca desde sempre. Não, ela foi se tornando isso. Ela é uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Ela é uma pessoa comum, como qualquer um dos personagens. Então a gente vê o passado dela e a gente vê que as circunstâncias que levaram ela a ser assim, sabe? E o mais foda é que mesmo quando, sei lá, por exemplo, algum cara tá falando merda pra ela, ela concorda, mas no olhar dela a gente vê que não é bem assim, que ela tá puta, entendeu? E a Elizabeth Moss, com aqueles olhão azul dela, ela consegue passar exatamente a emoção, o medo, a raiva que ela tá sentindo. E eu achei isso muito foda. A gente tem a Yvonne Strahovski,
Stahelski, eu não sei, que faz a Serena Joy, que é a mulher do comandante a quem a June serve. E ela, no começo, você fala, mano, morre, não aguento mais, mulher chata do caralho. E má, ruim, pessoa ruim, entendeu? Só que daí, outro ponto bônus da série é que ele vai quebrando os personagens, sabe? A gente entende a situação da Serena também, a gente entende que ela é estéril, como que ela foi parar nessa situação, que ela também não pode fazer as coisas, ela não pode ler, e ela era tipo uma intelectual antes, ela escrevia livros e livros e tudo mais, e a gente vê o lado dela também, com um monte de gente cobrando ela ser uma boa esposa, uma boa mulher e tudo mais, então tem esse outro lado que eu achei muito legal. E tem a Alex Bledel, não sei se falei certo, que ganhou o Emmy de atriz convidada, porque ela tá lá e ela é a Rory de Gilmore Girls, entendeu? E, mano, eu fiquei... Não é possível que é a Rory... Eu e a minha mãe, que eu assisti com ela, a gente até ficou tipo, mas é? Porque a Rory, a gente... Eu não sei se vocês assistiram Gilmore, mas a Rory era uma menina muito estudiosa e que tinha uma relação com a mãe perfeita e tudo mais. E daí a gente viu os olhinhos dela brilhar, sabe? Óbvio que ela fez isso quando ela era adolescente. Mas agora nessa série, quando ela faz a Emily, a gente vê, tipo, a expressão dela sofrida, a gente vê por tudo que ela passou. E pra mim, essa é a personagem que mais sofre na série inteira. Eu realmente tive muita empatia por ela e, nossa, é de partir o coração muito, muito, muito. Eu acho que ela tá muito bem nesse papel, porque ela mostra uma parte dramática que, pelo menos, eu nunca tinha visto. A fotografia também tá 10 de 10, porque tem uns planos maravilhosos. Às vezes a June tá narrando alguma coisa e daí, no ponto que fala, tipo, tô pronto pra guerra, não sei o que, acontece que a câmera vira e encaixa ela certinho, como, sei lá, uma figura de uma guerreira, tá ligado? Com umas coisas atrás que complementam. E eu acho que a roupa delas, que elas usam todo vermelho e um chapéu, assim, branco, pra que elas realmente não possam ver ao redor delas, só a frente, eu acho que isso complementa muito na direção de arte, porque é uma coisa que fica muito bonito. E mesmo sendo essa fotografia sem contraste, sabe? Que você vê, parece que tá tudo meio embaçado, meio sem vida. Esse vermelho, ele também ajuda nisso, porque vermelho é a única coisa que se destaca, que traz a vida pra cena. E também é uma dualidade, porque elas, as aias, são as únicas que podem trazer vida pra Gilead. Então, gente, eu dou 5 estrelas pra essa série, porque eu realmente acho que vale muito a pena. Eu sei que eu falei coisas que parece que a série é horrível, que você vai sofrer assistindo, mas é muito legal ver essas mulheres lutando e ver a força delas e se identificar, sabe? Ver que muitos traumas que elas estão passando, mas elas estão fazendo de tudo por quem elas amam e elas estão se ajudando muito, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena ver essa série. Você realmente sente uma força, uma indignação, uma raiva, que nem a gente sentiu com o caso da Mari Ferrer e de milhares de outras mulheres que são estupradas diariamente. A gente não sabe disso. A gente não pode deixar que o Brasil vire uma Gilead, porque com todos esses absurdos que estão acontecendo, eu não duvido de mais nada, sinceramente. Então é isso. Se você já passou por algum abuso, já foi violentada, se você sofre agressão doméstica, por favor, liga pro 180, você não tá sozinha, você não tem que ter vergonha da sua história. Eu também já passei por coisas assim. E eu sei que é muito penoso, que a gente tem medo que nos julguem, mas você não precisa se expor 100%. Mas saiba que se você quiser lutar, vai ter gente pra lutar com você, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar no Instagram. Eu sei que, tipo, eu só tenho 17 anos, o que eu não posso ajudar muito. Mas se, sei lá, alguém quiser conversar e tudo mais, eu tô aqui. Então é isso, eu tenho muito orgulho de nós mulheres. E eu sei que a gente tem medo, já nasce com esse medo de sair na rua de noite. Já nasce com esse medo de vir um cara estranho fazer qualquer coisa com a gente. Mas não deixem que eles mudem as nossas vidas. Não deixem de serem vocês mesmos por causa de outras pessoas. Isso não é justo. E juntas a gente é mais forte. É isso.